Haru, um solitário estudante do ensino médio, é transportado para um lugar inusitado, a sobrancelha de um macaco medieval, junto com seus colegas. Após ser deixado com as habilidades mais deploráveis, ele usa sua energia virgem para convertê-las em poderes dignos do nível de Thanos. Ele almeja viver como Cid, o bicho preguiça, mas seus colegas de classe estão sempre se intrometendo em sua vida, não lhe dando um único momento de paz. Enquanto isso, Haru passa o recreio sozinho, lendo o mangá debaixo da carteira como um verdadeiro otaku, enquanto o resto dos colegas se divertem. Ele não se identifica com nenhum dos grupos da turma, que incluem os futuros delinquentes juvenis, os viciados em proteína da academia, as garotas malvadas de pouca inteligência, os CDFs e as Karens da classe. Independentemente disso, ele tenta tirar um cochilo rápido quando uma luz mágica aparece na sala de aula. Haru acorda percebendo que está prestes a ser transportado para outro mundo. No entanto, ele não sente que vale a pena seu tempo e decide passar essa oportunidade. Ele tenta sair da sala de aula, mas seus braços finos e fracos como espaguete são muito fracos para abrir a porta. Pensando rapidamente, ele rasteja desesperadamente para um duto de ar para escapar. Infelizmente para ele, o círculo brilhante o alcança e o isekaiza de qualquer forma. Ele acorda sozinho em um quarto branco e vazio, confuso. Ele deseja que uma princesa gata e poderosa apareça do nada e explique o que está acontecendo. Esse desejo não se realiza. Em vez disso, ele é abordado por um homem louco e sem teto, fazendo sinais estranhos para ele como um maluco viciado. De alguma forma, o cérebro inexperiente e virgem de Haru descobre o que ele está tentando dizer. Aparentemente, seus colegas de classe já estiveram aqui e receberam habilidades para escolher antes de irem para o novo mundo à frente dele. O homem ordena que Haru escolha suas habilidades rapidamente, mas, infelizmente para este nerd, todas as habilidades úteis já se foram. Haru pergunta por que ele ficou com habilidades de baixo nível e o homem explica que subestimou o número de alunos que convocou, e então Haru está preso com as habilidades inúteis. Isso irrita Haru, e ele sacode o velho por ser um tolo incompetente e inútil. Infelizmente, o homem perde a paciência e despeja todas as habilidades inúteis em Haru, antes de expulsá-lo. Ele acorda sozinho no novo mundo com sua cesta de habilidades que o deixa à mercê de cada criatura que respira. Haru descobre que sua bolsa mágica tem espaço infinito, tornando aqueles itens de novato, antes inúteis, de repente dignos de serem guardados. Ele tenta verificar suas estatísticas, mas nesse momento dados aparecem em sua palma. Ele os rola, caindo sobre eles. Embora Haru presuma que significa menos para suas já lendárias estatísticas de um perdedor e covarde, ele decide atribuí-lo à sua estatística de sorte de qualquer maneira. Chocantemente, me significa máximo, maximizando instantaneamente sua sorte. Seu status impressionantemente fraco também desbloqueia algumas habilidades ocultas verdadeiramente úteis, claramente destinadas a impedi-lo de se tornar comida instantânea para monstros famintos. Sozinho e abençoado com 0 habilidades de construção, ele decide fazer um abrigo para si mesmo. Haru vagueia pela floresta sem rumo antes de perceber que não consegue sentir monstros. Mas a armadura de enredo salva sua pele quando ele encontra lentes de contato mágicas em sua bolsa. Esses itens incríveis permitem que ele escaneie suas estatísticas como um maldito código de trapaça. Ele os usa para encontrar cogumelos comestíveis do tipo que não o farão alucinar. Ao contrário do que seu primo suspeito vende, ele também encontra um riacho para encher sua garrafa de água. Mais tarde, ele descobre uma caverna maior do que o espaço em seu crânio onde seu cérebro deveria estar. Com seus lamentáveis instintos de sobrevivência, ele entra direto. Ele é imediatamente atingido como um covarde por rochas caindo, mas se recupera o suficiente para explorar a caverna e até a acha aconchegante. Aconchegante, ele invoca uma barraca e uma lanterna de sua bolsa como um truque de novato, quase um hack. Naquela noite ele faz uma fogueira, verifica suas estatísticas e descobre que é ligeiramente menos inútil do que antes e ganhou novas habilidades, finalmente fazendo sua parte. Antes de desmaiar, ele reclama por não ter namorada, sabendo muito bem que suas vibrações de perdedor assustam as garotas. Haru acorda presunçoso, sabendo que seu equipamento o impediu de se tornar o delicioso jantar de um monstro. Ele prepara um café da manhã gourmet, que são apenas cogumelos fritos e carne curada raspada de sua bolsa. Ele dá uma mordida e quase explode em lágrimas de alegria. A gororoba tinha um sabor tão irreal que faria Gordon Ramsay passar vergonha. Uau, isso parece uma pilha de neve descongelada com cocô de urso espalhado por toda parte. Ele está super animado com sua bolsa mágica que simplesmente invoca panelas, facas e barracas como uma pinhata de itens. Com essa porcaria, ele poderia começar um canal de sobrevivência na natureza. Mas sejamos realistas, ele é tão preguiçoso, ele preferiria tirar um cochilo a se matar editando filmagens como aquele esforçado Anagi. Falando nisso, cliquem no botão de curtir e se inscrevam, meus colegas otakus. Ele vai colher ervas e cogumelos novamente quando ouve 2 goblins brincando com a única célula cerebral que compartilham.
Ele se esconde como um covarde até perceber que eles são menores que suas bolas. Infelizmente, sua única arma é seu pequeno galho. Para torná-lo mais eficaz, ele o infunde com sua magia de empacotamento antes de usá-lo para golpear os infelizes goblins, nocauteando ambos, mas com múltiplos golpes e uma explosão de magia. Ele então lava seu rosto suado e fedorento no mesmo rio de onde bebe, por alguma razão, antes de encerrar o dia. Quando ele vai para sua caverna de homem, ele percebe para sua alegria que suas habilidades subiram de nível, e ele também ganhou algumas novas. Na manhã seguinte, nosso garoto acorda desejando algo que não seja um café da manhã de cogumelos. Ele pensa em caçar carne, mas teme que a representante de classe vegana desaprovaria. Não tendo escolha, ele engole seus cogumelos nojentos antes de decidir se exercitar. Depois de preguiçar por um tempo, ele começa a treinar usando um envoltório mágico para aprimorar suas habilidades. Ele descobre que isso o torna super rápido, então ele procede a intimidar alguns goblins imprudentes com isso. Haru passa os próximos dias fazendo a mesma coisa, caçando cogumelos, intimidando goblins e construindo móveis para sua caverna. Em breve, ele consegue derrotar goblins facilmente e até decora sua toca. Naquela noite, ele vai caçar novamente e tem a sorte de encontrar um coelho azarado. Ele o persegue, acreditando que está prestes a ter a carne que tanto desejava, quando de repente percebe que não está sozinho. Ele se esconde e tenta descobrir o que está acontecendo. Para sua surpresa, seus colegas de classe estão vagando pela área em seus pequenos grupos com seus QIs de temperatura ambiente. Haru vê que seu jantar foi arruinado e deixa o coelho ir. Eu me sinto heróico e bonito, um pouco molhado, mas ainda pareço bem. Eu pareço bem. Ele se pergunta se deveria ir falar com a representante de classe, já que ela foi tão legal com ele. No entanto, ele decide que isso era comportamento de gado e ele preferia seu estilo de vida Sigma de qualquer maneira. Haru, com suas habilidades de sobrevivência inexistentes, faz um barulho, e todos os seus colegas de classe se viram para ver o que está fazendo o barulho. O tolo se esconde atrás dos arbustos, rezando para não ser pego. Felizmente, ele não tem nada com que se preocupar, pois a natureza decide lhe fazer um favor quando o coelho que ele esperava saborear distrai seus colegas de classe, desviando a atenção deles. Ele decide ficar perto do grupo de delinquentes e ouvir o que eles estão falando. Como são adolescentes normais e cheios de hormônios, a única coisa que conseguem falar é sobre os enormes seios da representante de classe. Os garotos pegam um dos otakus, Tanaka, e o interrogam sobre suas habilidades antes de voltarem para o acampamento. Quando a barra está limpa, Haru volta para sua caverna para ter seu jantar habitual de cogumelos e energia em céu. Ele percebe que seus níveis de solitário aumentaram, já que o universo está farto de ele não ter amigos. No entanto, ele detecta que tem novas habilidades, uma delas sendo Mestre de Nada, que o faz ter a capacidade de atenção de um hamster viciado, mas também o capacita a fazer muito mais. Ele se cansa de seus cogumelos e decide encerrar a noite. Ainda assim, ele não consegue dormir. Uma grande comoção do lado de fora de sua caverna o mantém acordado. Haru sai para verificar a causa e descobre que os nerds de sua turma estavam tentando lutar contra alguns goblins. Haru pensa em ajudá-los, mas usa sua clarividência para verificar suas estatísticas primeiro. Ele descobre que eles já estavam em um nível mais alto que ele. Ele imagina que, sendo os perdedores nerds e viciados em anime, eles provavelmente sabiam muito sobre como sobreviver a um isekai. Haru se vira para sair, mas percebe outro grupo de goblins se aproximando dos nerds com porretes por trás. Ele relutantemente decide ajudá-los, pulando na luta e eliminando os goblins sozinho. Os nerds o agradecem por salvá-los enquanto ele os convida para passar a noite em sua caverna. Os nerds ficam super impressionados com o quão bem equipada sua casa estava. Haru pergunta por que eles estavam sozinhos àquela hora da noite, e eles hesitam um pouco antes de confessar que estavam em fuga. Tudo começou quando eles foram isekai'd pela primeira vez sem Haru. As garotas desabaram chorando e chamando suas mães para virem resgatá-las. Enquanto isso, os nerds sonharam com este dia por toda a vida. Eles imediatamente começaram a elaborar estratégias para sobreviver no novo mundo Isekai. Mas antes que pudessem sequer terminar de formar um único grupo, os delinquentes locais apareceram e ameaçaram espancá-los, a menos que os ajudassem também. Com o resto da turma em pânico, a representante de classe disse para se acalmarem, apenas para ser interrompida no meio do discurso por um batalhão inteiro de goblins invadindo como um DLC indesejado. A turma estava apavorada. Até os falsos delinquentes alfa tinham mijado nas calças, mas o esquadrão nerd estava pronto. Eles já haviam invocado suas armas especiais e estavam totalmente preparados para usá-las.
Reunindo-se atrás dos nerds, a turma de alguma forma conseguiu lutar contra os goblins em uma batalha caótica, mas eficaz. Depois, a representante de classe levou todos a formar um pequeno acampamento à beira de um rio. Ela assumiu o comando do acampamento, organizando todos em pequenos grupos organizados para maximizar a sobrevivência. Mas é claro, as Karens da classe simplesmente não conseguem ser felizes. Apesar de serem objetivamente inúteis, elas insistiram em voz alta que não participariam das tarefas do acampamento. A representante de classe tentou convencê-las a ficar e contribuir, mas as garotas a abandonaram. Alguns dos colegas de classe com cérebro morto a seguiram, como ovelhas perseguindo lobos. Depois que elas partiram, apenas os nerds e alguns outros estudantes decentes ficaram para trás para ajudar a representante de classe a organizar o acampamento. Enquanto isso, os irmãos delinquentes cabeças de músculo decidiram passar seu tempo subindo de nível na esperança de criar seu próprio harém de garotas. Cara, lá vem você com essa bobagem. Como eles coletivamente tinham a inteligência de um peixinho dourado de parque de diversões, eles nem se deram ao trabalho de manter seu pequeno plano em segredo. Os otakus ouviram e imediatamente deduraram para a representante. Ela atraiu os delinquentes para atacá-la e então os nocauteou sem esforço um após o outro, antes de expô-los à turma. Depois, os delinquentes foram expulsos do acampamento como leite vencido. Alguém. Ele precisa de leite. No entanto, os delinquentes voltaram para destruir o acampamento em um dramático ato de vingança. Mas em vez de culpar os verdadeiros culpados, as Karens apontaram para os nerds, acusando-os de incitar a violência. A representante de classe tentou defendê-los e implorou aos outros que vissem a razão, mas os nerds receberam seus papéis de dispensa, então eles foram embora com dignidade. Haru está feliz que, pela primeira vez, ele não é o maior perdedor da turma e faz uma festa de cogumelos para seus colegas fracassados sociais. Que tipo de festa é essa, afinal? No dia seguinte, ao partirem, eles o convidam para se juntar ao clube incel deles, já que ele já era como eles. Ele decide ir para a fazenda de Aura, dizendo-lhes que quer permanecer sozinho. Um solitário, sozinho e isolado. Ele encontra o antigo acampamento de seus colegas de classe, mas para sua surpresa está vazio. Usando sua habilidade clarividente, ele vasculha a área em busca de qualquer sinal de vida. Com certeza, ele avista suas colegas de classe femininas preguiçando na floresta. No entanto, ele entra em pânico e tenta fugir porque é um covarde sem carisma que tem medo de mulheres. Elas o perseguem acaloradamente, e Haru corre por sua vida porque uma floresta cheia de monstros era mais segura do que estar perto dessas garotas malvadas e loucas como Dalila. Eu concordo plenamente. Para sua surpresa, elas o chamam e imploram para que ele as ajude a encontrar os nerds para que possam se desculpar. Haru não confia em seus verdadeiros motivos, já que elas geralmente são malvadas. Ele tenta assustá-las mencionando a abundância de monstros na floresta. No entanto, isso apenas as deixa mais assustadas, e elas imploram para ficar com ele até encontrarem os otakus. Elas prometem formar um harém com ele como seu todo-poderoso Rei Sigma, e Haru previsivelmente cede. Isso imediatamente desbloqueia sua habilidade de servidão, que as prende a ele como cães de colo obedientes. Elas o seguem, e Haru descobre que são verdadeiramente selvagens quando caçam e abatem quaisquer monstros que encontram. Ele percebe que uma delas está ferida depois de andar por tanto tempo, então ele oferece a ela um remédio. A cabeça de vento, chamada Shimizaki por alguma razão desconhecida, joga o remédio no rosto de Haru, sujando suas roupas. Haru fica enojado com o cheiro deste remédio e de repente tem um leve colapso por ter que ficar preso com essas garotas BBL. Enquanto está em colapso, a representante de classe o encontra resmungando para si mesmo como um viciado em drogas no metrô. Ela fica feliz em vê-lo e tenta chamar sua atenção, mas ele nem reconhece a presença dela. Isso a força a gritar o nome dele, tirando-o de seu transe. RMC vê que ela trouxe todas as garotas nerds da turma. Elas estão cansadas, mal-humoradas e prontas para estressá-lo com mais reclamações. A representante de classe percebe as garotas malvadas que ainda estão sob seu feitiço de servidão e pergunta por que elas parecem tão estranhas. Haru tenta explicar, mas descobre que nem ele entende o que está acontecendo. Ele diz à representante de classe que elas agora são suas subordinadas, o que a deixa brava. Ele acrescenta que não fez isso de propósito, mas isso não impede as outras garotas de olharem para ele como se fosse um esquisito. Haru decide que está farto da bobagem delas e se vira para ir para casa, mas elas o impedem de sair. A representante de classe se aproxima da líder, Shimizaki, sacudindo-a até que ela saia do transe. Haru tenta usar a distração para escapar de volta para sua pequena e tranquila caverna, mas este pesadelo o impede. Ele se senta sozinho, furioso com sua condição, enquanto as garotas malvadas explicam o que aconteceu.
Elas parecem estar dizendo a verdade, então a representante de classe agradece a Haru por salvá-las. Ele aceita a gratidão delas e pergunta se pode ir para casa agora. As garotas preguiçosas ficam surpresas que ele já tem uma casa na floresta. Então elas começam a discutir como invadir sua caverna de homem e transformá-la em uma casa de irmandade para influenciadoras. Haru imagina ter todas as suas fantasias realizadas por uma noite, então ele concorda imediatamente. Ele as guia pela floresta até sua bela caverna que agora se assemelha à mansão dos sonhos de uma garota. As garotas tomam conta de sua casa, jogando suas roupas fedorentas para usar seu banheiro luxuoso. Isso força o pobre Haru a dormir do lado de fora em uma barraca. No entanto, ele não se importa porque prefere ficar sozinho a ser cercado pela tagarelice das garotas. Antes que ele possa adormecer, a representante entra na barraca para agradecê-lo por ser tão gado. Ela reclama que os outros garotos as deixaram para sobreviver sozinhas, mas ele estava tão desesperado a ponto de deixá-las se aproveitar do seu trabalho duro. A representante de classe então confessa que se sente triste, já que era quase inútil em comparação com os nerds. Haru aproveita a oportunidade para ser ainda mais gado. Ele joga os nerds debaixo do ônibus e diz a ela que eles sabiam o que estavam fazendo porque passaram suas vidas no mundo real se preparando para isso. A representante de classe faz um no reverso e aponta que ele está ainda mais preparado que os nerds, o que significa que ele era um perdedor ainda maior. Ela então o deixa sozinho em sua barraca, onde ele adormece para sonhar em dar uns tapas naquelas bochechas leitosas. O Lord Gado e seu amigão acordam com uma das garotas da mansão em sua barraca. Ela desliza para a posição dele, perguntando se ele estava pronto para o café da manhã, distraído pela visão de uma mulher ao lado de sua cama pela manhã. No entanto, no momento em que ela menciona peixe frito, ele instantaneamente fica animado, batendo a testa na dela. Ele corre para fora para devorar o peixe como um bárbaro. A representante de classe pergunta como ele pode viver perto do rio e não ter nenhum peixe. Ele responde que os peixes são mais rápidos que você na cama, e mais escorregadios que sua irmã deslizando nas minhas DMs. Ele pergunta a elas como pegaram os peixes, já que são garotas que mal conseguem sobreviver sozinhas. Elas mostram a ele como usam raios para eletrocutar os peixes no rio. Ele pede para elas mostrarem novamente, mas desta vez usa sua magia de empacotamento para intensificar o raio, matando ainda mais peixes. Esta ação ativa sua habilidade de usar magia elemental. As garotas o acusam de trapacear, mas ele responde que não é culpa dele, o avô senil lhe deu esse poder. Ele é capaz de copiar essa magia porque sua habilidade de empacotamento se combina com sua habilidade de mestre de nada. Isso significa que, mesmo que sejam individualmente inúteis, juntas elas são mais potentes do que sua ereção pela representante de classe. Ele pergunta quais são os planos delas e a representante de classe responde que elas estão indo para a cidade próxima. Assim como os nerds, Haru suspeita que elas estão indo atrás dos nerds novamente, mas as garotas insistem que não. Ele decide levar seu gado um passo adiante e treinar as garotas para aumentar seus níveis. No entanto, ele descobre que todas elas têm níveis muito mais altos do que seu lamentável eu. Enquanto ele está a definhar no nível 7, a mais baixa entre elas estava no 16. Talvez ele fosse o peso morto inútil aqui. Ele se pergunta o que poderia possivelmente ensiná-las, mas percebe algo estranho. O arbusto atrás delas está farfalhando sozinho. Vendo isso como uma oportunidade, ele afasta os arbustos e pede às garotas para treinarem derrotando os lobos que estavam escondidos ali. As garotas têm certeza de que podem enfrentar lobos tão pequenos. No entanto, quando tudo acaba, os lobos as mandam de volta para a cozinha. Aparentemente, elas pensaram que poderiam atingir os lobos sem que as pequenas feras revidassem. As garotas realizam sua reunião de avaliação de desempenho na barraca de Haru, tentando descobrir por que eram completamente inúteis. Elas finalmente encerram a reunião e saem para uma revanche, mas a garota que acordou Haru naquela manhã fica para trás. Ela se desculpa com ele, mas confessa que estava testando-o. Ela queria saber se ele era um cavalheiro ou um idiota que se aproveitaria dela. Ainda assim, ele aceita a desculpa dela. E na manhã seguinte, ela o acorda com um delicioso peixe assado. Enquanto ele lancha feliz, ele ouve as garotas se preparando para a revanche sem nenhuma preparação. No entanto, a representante de classe, sendo a única garota da turma com o cérebro ainda funcionando, para a bobagem delas. Elas lembram que precisam treinar para subir de nível se quiserem ter uma chance. Elas começam seu treinamento com alguns goblins de baixo nível. Sem surpresa, os goblins as espancaram tão feio. Isso atrasou os direitos das mulheres em algumas décadas. No entanto, elas continuam com o treinamento até que, algum tempo depois, estão prontas para lutar contra os lobos. Desta vez, elas trabalham juntas como uma equipe e vencem os lobos, provando de uma vez por todas que eram pelo menos mais úteis do que uma calculadora na mochila de um garoto asiático.
Vamos lá. Façam as contas. A representante de classe o agradece por sua ajuda e o convida para ir à cidade com elas. Na manhã seguinte, Haru tenta embalar tudo o que puder em sua mochila antes de partir. Ele até consegue convencer a garota que lhe deu o café da manhã a ficar e cuidar de sua mansão, mas a representante de classe as impede. Ela insiste que todos devem seguir o grupo. Haru então diz a ela que se eles tiverem qualquer chance de sobreviver naquela floresta, eles precisariam trabalhar juntos. No fundo da floresta, um de seus colegas de classe está sendo perseguido por uma figura encapuzada. E assim como nos filmes de terror, ele esquece como correr, então ele tropeça e cai. A figura o alcança e começa a estrangulá-lo enquanto o garoto implora por sua vida até que sua assinatura de vida expire. A figura então se afasta. Haru e as garotas não avançam muito na floresta quando se deparam com um orc feio, com o QI de uma pedra, realmente muito burro. Haru, pensando ser um cavaleiro branco, pede às garotas que se afastem para que ele possa enfrentá-lo sozinho, sem ajuda. No entanto, ele está armado apenas com seu pequeno pedaço de madeira. Ele ataca o orc que tenta detê-lo com sua enorme clava, mas é mais lento que meu irmãozinho fazendo contas de matemática. Haru desvia do golpe com facilidade, mas percebe que ataques físicos não fazem efeito no orc de forma alguma. Ele se lembra dos nerds dizendo que só pode ser derrotado usando magia, e nada mais. Ele abre suas estatísticas de habilidades, vendo que só tem magia elemental à sua disposição, infelizmente. Antes que ele possa decidir o que usar, o orc o ataca novamente, mas ele desvia mais uma vez, com agilidade. Ele consegue até mesmo acertar um golpe usando seu pequeno pedaço de madeira. Chocantemente, isso realmente manda o orc para o paraíso dos orcs, de forma inesperada. Ele decide tentar magia de fogo no próximo orc, obtendo resultados excelentes e muito eficazes. Naquela noite, enquanto as garotas preparam sua triste desculpa para o jantar, Haru arma armadilhas mágicas para proteger o acampamento. Ele então usa sua habilidade de avaliação para abrir o Google Maps e descobrir a rota para sair da floresta, com precisão. No entanto, ele é interrompido por estranhos na floresta, de repente. Ele se prepara para lutar, pensando que eram os delinquentes, como de costume, mas acaba que são apenas os atletas, que são pessoas legais afinal. Ele pergunta se eles estão sendo esquisitos perseguindo as garotas de forma suspeita. Eles dizem que na verdade estão procurando por ele, especificamente. Haru suspeita que eles querem mexer com sua salsicha, mas eles imediatamente negam e encerram o assunto. Eles lhe dizem que estão caçando uma habilidade aparentemente ainda mais poderosa do que as habilidades de marionete e hipnose, que os delinquentes haviam desenvolvido, algo realmente impressionante. Haru se lembra de ter visto a habilidade chamada Hijack no quadro de habilidades quando ela foi invocada em um momento anterior. Os atletas apontam que quando os delinquentes estavam exibindo sua habilidade de marionete, ninguém havia mencionado Hijack, o que significa que os atletas provavelmente nem sabiam da sua existência de fato. Haru percebe que eles pensam que ele está em posse da habilidade e eles admitem isso, mesmo dizendo que não se importariam de forma alguma. Haru esclarece que ele tem outra habilidade chamada Servidão, que o torna um babá de animais de estimação glorificado, e nada mais. Eles o alertam sobre Hijack e dizem para ele se desculpar com a representante de turma antes de partirem rapidamente. No entanto, a intrometida representante de turma já estava bisbilhotando, como uma ex-namorada ciumenta, observando tudo. Na manhã seguinte, Haru diz às garotas para prepararem seus equipamentos para o treinamento que se aproxima. Para sua surpresa, essas garotas jurique sedentas agem super animadas com a ideia, de forma exagerada. Haru fica confuso, imaginando se elas encontraram alguns cogumelos questionáveis ou algo parecido, realmente estranho. Enquanto ele se afasta para liderar o caminho, a representante de turma pede para falar com ele a sós, em particular. Ele aceita rapidamente, pensando que ela queria lhe dar uma rotina matinal especial, algo íntimo. Em vez disso, ela confessa que ouviu a conversa dele na noite anterior, como uma namorada ciumenta, sem querer. Antes que ela possa terminar, Haru friamente lhe diz que sabe que ela é a única estudante com a habilidade Hijack, e mais ninguém. Ela pergunta por que ele não fez nada para impedi-la, já que é uma habilidade perigosa, e muito poderosa. Haru responde que os nerds sabiam disso, mas não fizeram nada, pois confiavam nela com essa habilidade. Ele esclarece ainda que também confiava nela, pois sabia que ela não se transformaria no artista austríaco com tanto poder, de forma alguma. A maioria das pessoas diz Hitler, claro. A representante de turma, aliviada mais uma vez que os garotos de sua classe estavam presos ou eram simps, agradeceu-lhe sinceramente. Ele de alguma forma fica desconfortável e corre para a floresta, deixando-a desejando provar um pouco de sua carne, com muito anseio. Eu gostaria de impressionar a carne dele, de verdade. As garotas voltam ao treinamento com energia. Isso as deixa mais sedentas do que já estavam, e Haru aproveita a oportunidade para vender alguns de seus sucos especiais. Como esperado, elas ficam mais sedentas do que nunca, realmente muito sedentas. Haru percebe o momento e começa a vender seu suco especial como um vendedor falido e desesperado. Uma das garotas bimbo falidas tenta trocar seu corpo vencido por um gole de forma ousada. Haru, sendo tolo eternamente excitado, realmente considera a proposta, mas a representante de turma a encerra como um guarda de trânsito imediatamente. Eles continuam sua caminhada pela floresta até que Haru avista um riacho à frente, um pouco mais adiante. Tendo uma ideia, ele pergunta à representante de turma se poderia ir na frente para explorar um pouco. A representante de turma desconfia do sorriso no rosto dele e pede para ir junto, mas Haru parte imediatamente sem esperar.
Infundindo seu corpo com múltiplas habilidades, ele é capaz de realizar feitos sobre-humanos, como saltar, correr e até mesmo, às vezes, voar em velocidades incríveis. Ele usa a habilidade de manipulação de peso para se tornar mais ágil e seus reflexos mais rápidos, de forma impressionante. Então, ele se move pelas árvores como um macaco sob efeito de cocaína, e eventualmente começa a flutuar no ar. Lá, ele consegue ter uma visão de toda a floresta, percebendo que estão quase saindo dela, finalmente. No entanto, enquanto flutuava, ele fica sem impulso e cai do céu como minhas notas no ensino médio, de repente. Ele aterrissa com força no chão, mas sobrevive com apenas alguns hematomas, felizmente. Naquela noite, a representante de turma o repreende de volta ao acampamento, lembrando Haru de sua própria mãe, de certa forma. No dia seguinte, eles continuam e, após algumas provações, finalmente saem da floresta e estão um passo mais perto de seu objetivo final. Antes de chegar à cidade, eles precisam atravessar um gigantesco campo gramado muito extenso. Haru descobre que sua habilidade de caminhar evoluiu para caminhada aérea, basicamente poderes de Jesus do anime, algo incrível. Ele a usa para caminhar acima do solo como se fosse o dono do céu, com total domínio. Lá de cima, ele vê alguns NPCs de carroça indefesos sendo atacados por monstros, de forma brutal. Ele desce e conta à representante de turma, que sugere que os membros mais rápidos do grupo vão ajudar imediatamente. Haru, no entanto, decide ir sozinho, sem companhia. Ele usa sua habilidade de manipulação de peso para aliviar seu corpo e sua habilidade elemental para criar rajadas de vento para se impulsionar com grande força. Essa jogada genial lhe dá a capacidade de voar em grandes velocidades, de forma impressionante. No entanto, ele é desacelerado pela representante de turma, que, sem saber, havia se agarrado à sua capa quando ele decolou, de repente. Essa é a coisa mais idiota que você poderia ter dito, realmente. Você é um idiota, por acaso? Seus pesos combinados tornam impossível para ele voar, e ambos colidem pesadamente contra os monstros como um torpedo, nocauteando-os completamente. Enquanto a representante de turma está inconsciente, os NPCs gratos agradecem a Haru por salvar suas vidas de baixo nível, com sinceridade. Seu líder, um sujeito chamado Gafk, diz que foram contratados para caçar lobos, mas foram duramente derrotados, de forma humilhante. Eles elogiam Haru por salvar suas vidas fracas da destruição total com grande admiração, ele aprecia a gratidão deles e até lhes oferece alguns de seus cogumelos como lanches de forma generosa. Um dos NPCs descobre que os cogumelos são basicamente como drogas que melhoram o desempenho, que os curaram e restauraram sua energia, de forma milagrosa. Eles compartilham os cogumelos com todo o grupo, sem exceção. Haru, no entanto, fica muito ciumento pelo fato de o acampamento ter muitas garotas atraentes para os homens NPCs desfrutarem, o que o incomoda. Antes que ele possa fazer qualquer coisa estúpida, no entanto, a representante de turma o impede, rapidamente. Em breve, o resto das garotas chega ao local e fica intrigado com os elfos que seguem o comboio de forma curiosa. Os aventureiros decidem retribuir a Haru, guiando-o e as garotas para dentro da cidade como um favor. A turma chega à cidade movimentada e cheia de vida, com muita agitação. Enquanto isso, Haru não fica impressionado, pois se sente deslocado sendo o solitário amo nesta cidade, um estranho. Algumas das garotas imediatamente perdem o juízo e se distraem com as lojas de roupas, já que aparentemente é tudo em que conseguem pensar de fato. Mulheres adoram fazer compras, é um fato. Haru começa a planejar sua grande fuga, já que, em sua mente, a missão de escolta está terminada, completamente. Enquanto isso, as garotas estão agindo como crianças pequenas sem supervisão, de forma irresponsável. Um dos gremlins com cérebro morto até tenta comer um prédio, pensando que é um cupcake, algo inacreditável. A representante de turma, que está presa no papel de mãe para este circo, pede a Haru para ajudar, com urgência. Mas Haru já está espiritualmente aposentado, completamente esgotado. Cansado de carregar o peso desses NPCs glorificados, ele a deixa lidar com a situação, sozinha. A representante de turma toma as rédeas da situação, convocando as garotas com seu apito de forma autoritária. Ela decide que eles se registrarão na Guilda dos Aventureiros, vendendo parte do saque que reuniram até agora, para conseguir dinheiro. Depois disso, eles se retirariam pelo resto do dia antes de procurar os nerds no dia seguinte, com calma. As garotas do vale não estão felizes por ela não estar procurando os nerds imediatamente, o que as irrita. Haru tem certeza de que elas só querem um pouco de Nerd D, mas elas negam veementemente. Eles chegam à Guilda dos Aventureiros, um enorme edifício de pedra com alguns aventureiros lá dentro aguardando. O aventureiro que eles resgataram antes, Gafk, convida Haru para entrar e falar com o chefe pessoalmente. No entanto, Haru percebe que são todos homens grandes e feios, enquanto ele é apenas um garotinho fraco e pequeno em comparação. Pior ainda, o chefe da guilda é um homem grande e assustador, com um bigode que parecia ter sido emprestado do Capitão Gancho de tão peculiar. De qualquer forma, acaba que o chefe é amigável e apenas agradece a Haru por salvar seus homens, com sinceridade. Haru rapidamente sai da sala antes que as coisas fiquem estranhas, de forma constrangedora. Ele vê uma pequena loja onde pode penhorar o saque que reuniu para conseguir dinheiro. Ao chegar lá, ele descobre que é tão rico que a loja nem consegue pagar por suas joias, de tão valiosas. Ele promete voltar no dia seguinte para completar a avaliação, com calma. Antes que ele possa sair, as garotas correm para lhe dizer que se registraram com os aventureiros, com entusiasmo. A barreira de entrada é tão baixa que até as Karens conseguiram entrar, o que é surpreendente.
Isso explica porque há tantos monstros vagando pelo mundo de forma perigosa. Haru admite que, além de suas habilidades OP, elas também subiram de nível no caminho para a cidade, o que é bom. As garotas o forçam a se registrar e ele caminha ansiosamente até o balcão sem muita escolha. Infelizmente, a senhora encarregada do registro lhe disse que seu nível é muito baixo para atender aos padrões deles, o que é uma pena. Ele tinha que ter pelo menos o nível 10 para ser aceito. Haru cai de joelhos, percebendo que ainda era um perdedor, não importa o que acontecesse, de forma desanimadora. A senhora explica ainda que ele precisava ter pelo menos o nível 20 se fosse um solitário, o que é um desafio. A representante de turma tenta animá-lo, convidando-o para passar a noite com a turma em um hotel chique, muito luxuoso. Haru observa que o hotel é projetado para facilitar algumas travessuras, mas a representante o cala imediatamente, sem hesitação. Na manhã seguinte, Haru decide deixar a cidade, já que não havia mais nada lá para ele de interesse. Ele vai receber o dinheiro por suas joias, mas acontece que a loja havia ficado sem dinheiro, completamente. Eles só iriam lhe dar 8 mil de dólares, o que o torna mais rico que Elon Musk no mundo deles, de forma impressionante. As garotas, vendo que Haru agora estava rico, decidem que é hora de gastar o dinheiro dele, sem demora. Gafk informa ao protagonista que conhece um lugar perfeito para ele gastar sua nova fortuna. Um local ideal. Haru começa a imaginar um clube de strip com mulheres atraentes, como o viciado em pornografia que ele é, em sua mente. Acaba sendo um lugar decadente para artefatos antigos, com um proprietário suspeito, de aparência duvidosa. Gafk garante que o proprietário é um cara legal, embora pareça que não deveria estar perto de crianças em idade escolar de forma alguma. Haru encontra um monte de ótimos equipamentos na loja, e ele compra como uma badge do Instagram em férias com muito estilo. Antes de sair, ele encontra um colar estranho que tem o número 7 gravado de forma misteriosa. Ele pergunta ao lojista o que significa, e ele responde que o colar permitiria a Haru fundir múltiplos itens de forma mágica. Antes que ele possa comprar mais equipamentos, a representante de turma vem para lembrá-lo de que já passou da hora de dormir como uma mãe. Você está falando sério agora, irmão? Tipo, você está falando sério neste exato momento? Haru acidentalmente derruba os itens, fundindo todos eles juntos, de forma inesperada. O lojista surta, pois Haru havia fundido antes de pagar, e tudo custa 10 mil, um valor altíssimo. Haru tenta economizar no pagamento do preço total, mas é forçado a pagar com tudo o que deve, sem escolha. Isso o deixa tão falido quanto eu, completamente sem dinheiro. Ele quer sair para ganhar mais joias, mas não consegue, já que não era membro da Guilda dos Aventureiros, infelizmente. Ele pensa em sair escondido com as garotas, mas nenhuma delas confia mais nele, o que significa que ele estava preso, sem saída. Ele decide sair escondido usando a capa de invisibilidade que comprou do lojista de forma sorrateira. Felizmente funciona. E assim que ele está livre nas ruas, porque ele tem apenas meio neurônio, ele tira a capa antes de deixar a vila de forma imprudente. Enquanto ele está prestes a pular o muro, ele se distrai com algumas das garotas que o avistam de repente. Isso faz esmagar seu precioso saco de nozes, que estava dormente há anos, com grande dor. Ele descobre que o grupo de garotas que o avistou estava faltando uma integrante, o que é estranho. A garota que queria tanto o suco dele, que estava disposta a se despir por ele, percebendo que ela provavelmente estava aprontando algo de forma suspeita. Ele e as outras garotas a encontram prestes a ficar em seu traje de aniversário completamente nua. Eles então a impedem de se tornar um meme de fanservice, de forma rápida. No dia seguinte, a representante de turma o coloca de castigo por tentar escapar como uma criança. Enquanto as garotas saem em missões, ele fica preso na torre, de castigo como uma criança pequena, sem poder sair. Mas ele tem outros planos em mente. Assim que elas saem, ele veste sua capa de invisibilidade, rapidamente. Desta vez, ele tem pontos de QI suficientes para mantê-la até sair da vila, com inteligência. A caminho da floresta, ele se depara com um casal de bandidos assediando uma garota em sua carruagem de forma cruel. Ele decide que não é problema dele e tenta ignorá-los completamente. Mas os bandidos o param porque ele é uma testemunha de seu crime, infelizmente. Haru é forçado a invocar um novo cajado para se defender de repente. Ele observa que nunca tinha visto o cajado antes, mas de qualquer forma o usa para disciplinar os bandidos com magia de fogo, com grande poder. Ele admite que o bastão deve ter sido resultado da fusão dos equipamentos que comprou antes, de forma inesperada. Os bandidos ficam ainda mais irritados e prosseguem para atacá-lo com fúria. Felizmente, todos são NPCs de nível básico, então ele os disciplina com ainda mais vigor, sem dificuldade. Os bandidos pensam que ele é um aventureiro de alto nível, muito poderoso, mas ele lhes diz que é um perdedor desempregado como eles, sem nada. Isso os deixa ainda mais envergonhados, então eles intensificam o ataque contra ele, com mais força. Haru admite que seus movimentos são poderosos, mas eles não têm senso de estratégia, então continuam a atacá-lo repetidamente, sem parar. Ele desvia de todos eles até que fiquem exaustos e literalmente desmaiem completamente. Enquanto eles jazem no chão, a dona da carruagem, uma garotinha chamada Miriel, sai com cautela. Ela o agradece por salvá-la e lhe diz que é membro da família real da cidade, com orgulho. Haru pensa que ela é apenas mais uma cabeça de vento, mas ela se recompõe rapidamente. Ela lhe pede para acompanhá-la como um guarda-costas glorificado pelo resto de sua viagem, de forma importante. Ele concorda depois que ela lhe promete uma recompensa, algo valioso.
Haru não fica impressionado com a realeza dela, já que a cidade não fez nada além de irritá-lo desde que ele chegou lá de fato. No fundo da floresta, os atletas enfrentam os delinquentes que estão procurando pelas garotas com tensão. Um dos delinquentes salta para atacar, mas é subitamente esfaqueado pelas costas, morrendo instantaneamente pelo estranho encapuzado de forma brutal. Os outros delinquentes tentam atacar, mas ele é muito poderoso para eles, sem chance. Ele bloqueia seus ataques e os mata usando suas próprias armas, com grande habilidade. Os atletas veem que o cara está claramente fora de sua liga e tentam fugir rapidamente. No entanto, ele os alcança antes que possam ir longe, sem escapatória. De volta à vila, Haru resmunga um pouco enquanto Miriel o arrasta para sua casa com insistência. No entanto, ele fica impressionado com a mansão de seu pai e os retratos de família, muito bonitos. Ele ainda tenta escapar sorrateiramente quando pensa que ninguém está olhando de forma disfarçada. Mas em vez de usar sua capa de invisibilidade, ele mais uma vez esquece que esse código de trapaça literal existe e tenta simplesmente ir embora, de forma desatenta. Como esperado, a princesa o pega sem dificuldade. Ela insiste que deve ter permissão para lhe mostrar gratidão, tratando-o bem, de forma generosa. Haru cede e aceita a hospitalidade dela, com um pouco de relutância. Em seguida, ela o alimenta com um banquete digno da realeza. E nosso protagonista Gremlin o devora como se não comesse há 12 anos, com muita fome. Eu gosto de boa comida, entendeu? É importante. Ainda não satisfeita em ser extra, ela lhe dá um cartão de identificação VIP, que o permite entrar e sair da cidade a qualquer momento com total liberdade. Haru nem reage, apenas continua mastigando enquanto ela fica emburrada como um encontro de Tinder rejeitado, de forma triste. Mas ele está em modo Sigma completo, então sentimentos estão fora do menu completamente. No dia seguinte, de volta ao hotel, as garotas o interrogam sobre para onde ele havia desaparecido, com curiosidade. Ele lhes diz que foi convidado para a casa do nobre, mas mente que não sabe o motivo, de forma convincente. As garotas não têm escolha, a não ser acreditar nele, infelizmente. No entanto, antes de ela sair, a representante de turma novamente lhe pede para ficar parado, sem se mover. Ele concorda sem discutir, mas assim que elas saem pela porta, ele desaparece rapidamente. Antes de deixar a cidade, ele compra um pouco de comida e escreve um bilhete para a representante de turma, explicando-se com cuidado. Ele então se aproxima da guarda no portão, mostrando-lhe seu cartão de identificação com confiança. Ela o deixa passar e Haru está livre para ser um solitário novamente, como antes. Caminhando pela floresta, ele percebe que sente falta de sua vida anterior, de certa forma. Mesmo que estivesse sempre com fome e lutando, qualquer coisa era melhor do que sair com seu harém de fato. Ele não vai muito longe antes que um monstro o ataque de repente. Ele o derruba rapidamente com seu bastão, sem dificuldade. Ele aprende que o equipamento que comprou na cidade significava que ele estava mais forte agora, mas algo na floresta ainda parecia errado de alguma forma. Ele explora um pouco mais e encontra sangue no chão, o que o surpreende bastante. Ele se pergunta a quem pertence, imaginando que devia ser um dos nerds, delinquentes ou os atletas, com preocupação. Usando sua habilidade de rastreamento, ele consegue seguir o rastro dos atletas com precisão. Ele os segue e encontra todos os 4 deitados no chão, sem vida, o que é chocante. Ele entra em pânico e os encharca com seus fluidos especiais até que acordem de repente. Depois que eles confirmam que as garotas estão bem, eles lhe contam o que aconteceu com o estranho e os delinquentes, em detalhes. Haru pergunta sobre os nerds, mas os atletas dizem que não têm certeza sobre o destino deles, infelizmente. Eles o informam que o estranho não é apenas um gênio da matemática, mas também roubou suas armas de forma astuta. Eles prosseguem para lhe dizer que ele está atrás da habilidade hijack da representante de turma, com grande interesse. Haru fica chocado porque pensa que apenas ele e os nerds sabem disso, o que é uma surpresa. Os atletas lhe dizem que descobriram porque o cara estava insistente em saber a localização da representante de forma obsessiva. Ele então os espancou até a polpa e esperou para ver se alguém que os resgatasse o levaria à representante de turma, com um plano. No entanto, como Haru os arrastou para sua caverna, o estranho atacaria Haru em vez disso, de forma inesperada. Os atletas se oferecem para ajudar Haru a lutar contra ele, mas ele os recusa, pois como mais ele deveria remar uma fazenda, afinal. No entanto, os atletas podem dizer pelo olhar em seu rosto que ele tem um plano bem elaborado. Ele então lhes diz para irem para a cidade e protegerem as garotas. Embora ele saiba que teria mais facilidade em vencer com os atletas ao seu lado, Haru sabe que se eles perderem, as garotas ficarão indefesas, completamente vulneráveis. Por causa disso, ele decide que precisava treinar ainda mais duro se fosse derrotar o estranho, com grande determinação. Ele começa a pesquisar como vencer de forma estratégica, pelo que aprendeu durante suas lutas anteriores com os bandidos. Haru sabe que as armas são basicamente de uso único, e nada mais. Uma vez ativadas, elas não podem ser canceladas, de forma alguma. Ele precisava de uma habilidade que não tivesse essa fraqueza, algo diferente. Enquanto pensava, ele é interrompido por alguns goblins atraídos pelo sangue por toda parte, de repente. Então ele tenta farmar alguns pontos de XP, derrotando-os, mas não funciona infelizmente. Ainda tentando descobrir por que isso aconteceu, ele é atacado por um troll gigante, empunhando um martelo enorme de forma ameaçadora. Haru mal consegue evitá-lo antes de fundir suas várias habilidades em seu cajado rapidamente. Usando esse power-up, ele derrota o troll gigante com um único golpe e o nocauteia completamente. Antes que ele possa celebrar, ele é pego de surpresa por outro goblin com aparência rachada de repente. Novamente, ele mal consegue desviar do ataque antes de avaliar a nova ameaça com cautela.
Para sua surpresa, seu nível é extremamente alto, muito acima do esperado. Haru funde suas habilidades e o cajado novamente e tenta derrotar o Goblin com um único golpe, sem sucesso. Desta vez não funciona, e o Goblin lança um contra-ataque que quase atinge Haru, por pouco. Ele consegue revidar com sua nova habilidade Gambit, mas o Goblin se cura imediatamente de forma rápida. Ele então atinge Haru com um gigantesco golpe de energia que o joga contra as árvores, quase o eliminando completamente. Haru entende que pela primeira vez ele pode estar frito, em apuros sérios. No entanto, ele se lembra que os atletas sobreviveram a um destino ainda pior que o dele, então ele decide dar mais um empurrão, com determinação. Dessa vez, é um sucesso finalmente. Ele acerta o golpe, matando o Goblin e finalmente subindo para o nível 11, com grande esforço. Ele retorna à sua caverna tunada, com alívio. Ele verifica suas estatísticas e vê que sua habilidade Gambit foi confirmada, o que significa que ele encontrou uma maneira de derrotar o estranho, de fato. Na manhã seguinte, a ameaça encapuzada finalmente aparece na caverna de forma imponente. Haru observa tirar o capuz, e surpresa é Tanaka, o que é inesperado. Tanaka está furioso, porque esperava que os atletas o levassem a representante de turma, e não ao rejeitado da classe, o que o irrita. Haru pergunta se tudo foi planejado, e Tanaka se gaba como todo vilão de anime Ed já visto. Então casualmente menciona que já matou todos os garotos da classe, sem piedade. Tanaka pede a Haru para tirar seu pau imundo de sua frente, mas ele se recusa com firmeza. Tanaka sorri ameaçadoramente, dizendo-lhe que ele estava prestes a morrer, e começa a ativar seu poder com grande força. Ele se gaba de como podia dizer que Haru escolheu as habilidades lixo antes de arremessar um monte de pedras nele, usando sua habilidade de metal para atrapalhar a mobilidade do protagonista de forma eficaz. No entanto, Haru consegue desviar das rochas. Tanaka responde que está impressionado antes de ativar 2 testículos brilhantes. Ele os funde em uma única esfera e faz com que um monte de cristais pontiagudos surjam do chão, tentando aleijar Haru. Haru salta para trás do caos, conseguindo evitar uma ruptura do LCA. O idiota então pergunta a Haru quando ele começou a suspeitar dele. Haru responde que ele estava agindo suspeito quando estava saindo com os delinquentes. Tanaka fica impressionado com suas habilidades de dedução, percebendo que não era tão estúpido quanto antes. Haru pergunta ao nerd de 4 olhos quando ele planeja lançar sua dominação maligna. 4 Olhos responde que foi assim que eles foram isekai'd e ele percebeu que tinha perdido a chance de hijack. Tanaka então, de repente, enfoca um barbante do chão para amarrar os tornozelos de Haru antes de cobri-los em fogo. Assim que ele pensou ter vencido, Haru absorve as chamas usando sua maravilhosa madeira, para surpresa de 4 Olhos. Ele então usa a abertura criada por Tanaka, desperdiçando suas habilidades com armas para lançar um ataque. No entanto, assim que ele está prestes a atacar, o alvo invoca uma espada maciça e bloqueia seu ataque. Haru percebe que o ataque inicial do idiota foi apenas uma distração para ele expor suas táticas. Para se exibir ainda mais, ele invoca um monte de armas para selecionar uma e acabar com Haru. Ele decide usá-las em Haru, que está se mijando de medo agora. Haru é incapaz de prever exatamente de onde vem cada ataque, então Tanaka começa a pressionar sua vantagem. Ele finalmente acerta um grande golpe em Haru, enviando o rio abaixo, caindo nas margens. 4 Olhos o segue de perto, perguntando se ele já terminou. Haru detecta que o Edgelord tem tantas armas que é quase impossível prever seu padrão de ataque. Ele então percebe que a razão de tantas habilidades do idiota era que ele copiou as de seus colegas usando a habilidade Copycat. Tanaka admite isso, e Haru adivinha que ele quer usá-la para copiar o hijack da representante de turma, tornando-o praticamente um deus. Em outras palavras, seu plano era matar a representante e roubar o hijack. Depois disso, ele mataria todos os outros, roubando suas habilidades. 4 Olhos continua seus ataques e Haru tenta contra-atacar, mas não encontra absolutamente nenhuma abertura. O idiota, vendo Haru cansado, pensa que o pegou onde queria e o ataca por trás. No entanto, Haru sorri, desviando dele com bastante facilidade. Ele sussurra para Tanaka que havia descoberto seu segredo. O pateta de 4 Olhos só podia usar 3 habilidades ao mesmo tempo. Tanaka fica frustrado ao perceber que não acerta mais golpes, mas Haru ainda não terminou de provocá-lo. Ele diz a 4 Olhos que o atraiu para liberar todos aqueles ataques mais cedo. Dessa forma, nosso garoto pode estudá-los para fraquezas. Foi assim que ele descobriu que Tanaka só usa a mesma habilidade 2 vezes porque não quer esgotar suas 3 chances. Ainda assim, o idiota ruivo ainda está iludido com suas habilidades, então ele avança de cabeça em Haru. Nosso garoto salta facilmente para fora do caminho e bate sua madeira dura na barriga de Tanaka, enviando-o pelos ares. Haru diz a ele que não se importa com suas ilusões e tira o vermelho de seu cabelo. Antes que ele possa desferir um último golpe, Tanaka puxa um Uno reverso e lança uma bola de fogo nele, que Haru tem que parar para desviar.
Ele entende que o pequeno idiota pode ser um perdedor de baixa testosterona, mas ainda era bem poderoso. Ele invoca sua arma definitiva, uma adaga que Haru nunca tinha visto antes. Ele então se move em direção a Haru em uma velocidade impossível, atacando-o de todas as direções. Haru consegue sobreviver a este ataque, mas a poeira que Tanaka levanta obscurece sua visão. Enquanto nosso garoto tenta descobrir o ataque real de Tanaka, Quatro Olhos se esconde atrás de uma rocha, carregando sua última habilidade mortal, conhecida como Morte Instantânea. Ele atinge Haru com ela, enviando caveiras fantasmas para literalmente sugar a vida de Haru. Haru dá seu último suspiro e desaba, um cadáver sem vida. Quatro Olhos ri maniacamente, parado sobre o corpo de Haru e até pisoteando sua cabeça. Ele o parabeniza por fazê-lo ir com tudo, antes de ir atrás de Hijack. Depois de dar alguns passos, ele ouve uma voz chamá-lo. Ele se vira para ver Haru parado ali, exalando uma aura e completamente inabalável. Tanaka fica chocado, pois tem certeza de que a habilidade Morte Instantânea tem 100% de taxa de sucesso. Haru explica que Morte Instantânea era uma habilidade da categoria Debuff de status. Mas ele possuía a habilidade Bem-Estar, que o tornava resistente a debuffs de status. Além disso, sua habilidade de sorte estava no máximo. Este buff reduziu significativamente a eficácia da morte instantânea. Tanaka pergunta por que Haru caiu tão dramaticamente. Haru responde que queria alimentar uma ilusão de Quatro Olhos sobre a morte instantânea. Ele então se pergunta por que sua habilidade de intromissão não resistiu totalmente à mobilidade de Haru. Mas Haru usou uma habilidade de marionetista para se controlar, desviando dos ataques mesmo com a intromissão o restringindo. Tanaka perde a cabeça por ser derrotado por um perdedor com apenas habilidades inúteis. Ele começa a atacar Haru desesperadamente, mas sem efeito. Haru diz a ele que sua matemática e lógica não funcionarão neste mundo de magia e fantasia. Quatro Olhos finalmente entende que, embora gênio com habilidades poderosas, lhe faltava uma coisa: Plot Armor. Ele avança em Haru novamente, mas nosso garoto facilmente afasta sua espada. Tanaka tenta um último movimento, usando a espada telecineticamente para esfaquear Haru à distância. Ele então afirma ter vencido e começa a golpear Haru com sua espada. Mesmo assim, Haru o nocauteia antes de usar a habilidade Gambit para finalizá-lo. Enquanto Tanaka desaba, Haru deixa a cena como o vencedor. No entanto, ele está completamente exausto e não acredita que sairá vivo. Antes que ele desmaie, os nerds aparecem do nada e o pegam antes que ele caia. Eles lhe dão remédio para beber antes de ajudá-lo a voltar para a cidade. Ele pergunta como o encontraram, e eles explicam que todos na cidade lhes disseram que lutava sozinho. Os atletas haviam informado as garotas antes, então elas passaram a mensagem quando perguntadas. Eles finalmente voltam para a cidade onde todos estão felizes em vê-lo. As Karens finalmente se desculpam com os nerds pelo tratamento anterior, e Haru decide usar a oportunidade e escapar. No entanto, as garotas o pegam na saída antes de arrastá-lo de volta à cidade, prometendo amarrá-lo se ele continuar tentando fugir. Naquela noite, Haru sonha com um demônio nas profundezas das masmorras, em forma de esqueleto encapuzado. Pior ainda, ele é coberto por uma aura escura que o torna ainda mais assustador. Haru acorda como um esquilo confuso, perguntando o que o sonho significava, mas ele o ignora, como o idiota desorientado que é, e sai para encontrar o Esquadrão Nerd. Esses gremlins de quatro olhos dizem que estão indo em uma expedição à masmorra para encontrar uma habilidade que aumente seu Riz, e faça as garotas Krusty pararem de ignorá-los. Haru lhes diz que é melhor fazerem terapia e cirurgia plástica pesada. Os nerds retrucam, dizendo que nem isso salvaria sua cara lamentável, então se afastam gingando como pinguins insultados. Pensando ter socializado o suficiente por uma semana, Haru decide voltar sorrateiramente para sua cabana na floresta. Mas nosso garoto sem cérebro esquece mais uma vez que está com uma capa de invisibilidade e é pego pela representante de turma antes mesmo de dar 2 passos. Ela parece mais irritada do que uma professora depois de verificar seu projeto em grupo. Ela não está aqui para brincadeiras e diz que se tentar missão solo de novo, ela pessoalmente arrancará suas joias da família. Haru se rende imediatamente, caindo no chão como uma toalha molhada, desejando estar lutando contra Tanaka novamente em vez desta Karen de alto nível. Honestamente, ela lhe deu mais trauma de infância que seu tio assustador no Natal. Eu aprendi sobre crianças pulando no meu colo, e eu amei crianças pulando no meu colo. Depois que ela sai, Haru percebe que está cansado de todas essas Karens o importunando. Ele decide caçar as habilidades que esses nerds estavam procurando para fazer os vilões gostarem dele. Ele sai da cidade, indo em direção às masmorras, quando de repente se depara com um exército de orcs.
Mas Haru não se assusta com eles, na verdade os vê como aquecimento. De volta à cidade, Miriel corre para a taverna para alertar os aventureiros. Notícias haviam chegado ao seu pai de que a mesma horda de orcs estava indo para a vila. Ela diz aos aventureiros que já destruíram a vila vizinha e estavam a caminho da deles. Os homens se preparam para a batalha, mas a representante de turma, não querendo ficar de fora, oferece-se para se juntar. O mestre da guilda de aventureiros aceita a oferta dela, embora as garotas sejam conhecidas por serem totalmente inúteis. Enquanto isso, Haru atravessa a horda de orcs como eu em um buffet de casamento. Ele reconhece que há muitos, mas não oferecem resistência, e os esmaga todos, deixando apenas o rei orc de pé. Haru o ataca com um único golpe, mas o monstro o desvia facilmente. Nosso garoto então segue com uma saraivada de golpes, derrubando o porco gigante e o vencendo com facilidade. Ele continua para as masmorras e se esgueira usando sua capa de invisibilidade. Ele procura pelos cômodos das masmorras até encontrar um baú escondido cheio de itens. No entanto, usando sua habilidade de avaliação, ele consegue dizer que valem o mesmo que resta no meu cartão de débito. Ele gostaria de um especialista em armas, em vez de apenas confiar no ChatGPT, como alguns de vocês, perdedores. Haru então se lembra do cara suspeito que lhe vendeu armas antes, então ele volta para a cidade para pedir ajuda a ele. No caminho de volta, já é noite. Para sua surpresa, ele encontra os aventureiros e seus colegas de classe fora dos muros da cidade, muito bem armados. A representante de turma corre até ele e lhe fala da horda que se aproxima da vila. Os idiotas estavam parados lá fora o dia todo esperando por orcs que nem existiam mais. A representante de turma pergunta onde Haru esteve. Mas o cabeça dura não conseguiu dar uma boa resposta, então as garotas ficaram irritadas com ele. Os aventureiros perguntam se ele viu algum orc no caminho. Haru entende o que estava acontecendo e os informa que havia derrotado os orcs. Os membros da guilda ficam impressionados, mas sua turma não. Eles estão irritados porque mesmo depois de repreendê-lo ontem, eles saíram e se meteram em problemas. Miriel e o chefe da guilda o agradecem por salvar a vila, mas também o repreendem por ser tão... Eles explicam que os monstros têm agido mais agressivos ultimamente, um sinal claro de que uma debandada de monstros pode estar a caminho. Haru aceita o conselho deles, mas não pretende seguir nenhum. Em sua opinião, os adultos responsáveis não tinham ideia do que estavam falando. Na manhã seguinte, ele vai ver o mestre de armas que parece um Voldemort do Temur. Quando ele chega lá, Voldemort implora para que ele vá embora antes que estrague sua mercadoria novamente. Haru lhe diz que não está ali para fazer compras, mas pergunta sobre a habilidade de favorabilidade. Lord Voldemort, aliviado por Haru não ir roubá-lo, fala sobre a habilidade que era, na verdade, um anel de feromônio. Haru fica animado e pergunta onde ele estava localizado. Vald lhe diz que há 100 andares. Cada um tinha chefes finais de andar e o anel estava no 50º andar. Além disso, a lenda diz que a masmorra tem um velho imperador vivendo lá. Haru o agradece pela ajuda antes de reabastecer suas armas, mas eles são ouvidos pelos nerds que relatam a situação à representante de turma e às garotas. Eles juram impedi-lo de realizar a missão estúpida. Enquanto Haru está a caminho das masmorras, as garotas o interceptam. Ele nega estar em busca do anel de feromônio, dizendo procurar o anel de Salomão, que lhe permitiria falar com animais. Elas não acreditam em sua história, então ele passa correndo por elas e vai às masmorras. Um guarda tenta detê-los, mas desiste quando ninguém o ouve. Ele corre para a caverna, sem se preocupar com armadilhas, já que sua habilidade de sorte estava no máximo. Ele avança apenas alguns metros antes de tropeçar e cair por uma parede fraca num poço escuro. A representante de turma tenta pegá-lo, mas erra a mão. Ele cai por uma eternidade até o chão amolecer, tornando-o elástico para acomodar sua queda. Ele se levanta para explorar a masmorra, usando seu Google Maps Isekai para ver o layout. Ele descobre que sua habilidade de detecção de armadilhas está ativada, mas isso o irrita, já que já caíra numa armadilha antes de tê-la. No entanto, ele a usa para verificar armadilhas no corredor onde está, mas não encontra nenhuma. Contudo, ele descobre que não havia apenas 100 andares na masmorra, mas sim outros 100 mais profundos. Enquanto ele desce para explorar este novo nível, o ar ao seu redor fica mais denso com vapores tóxicos. Mesmo assim, ele consegue passar sem sofrer nenhum dano sério.
Ele chega à porta do andar e a empurra para abrir, mas é imediatamente atingido por uma enorme rajada de vento poderoso. Haru percebe que o que estava atrás daquela porta era extremamente poderoso. Com certeza, ele a abre para encontrar o demônio que viu em seus sonhos antes. Sua aura é tão forte que Haru mal consegue se mover. Ele usa sua habilidade de avaliação para verificar e, para seu horror, descobre ser o Imperador da Masmorra, com um nível de poder de 100. Nenhuma habilidade mostra qualquer nível, pois estão ocultas de qualquer feitiço de avaliação. Pior ainda, Haru descobre que é um híbrido com múltiplas raças poderosas, uma delas sendo o Lick. Eles eram imunes à magia de longo alcance, então Haru teve que se aproximar e lutar pela menor chance. Ele avança e se lança em alta velocidade, atacando de múltiplos ângulos, mas o Lick os desvia todos facilmente. Usando velocidade hipersônica, Haru aumenta sua velocidade para contra-atacar a velocidade hipersônica do esqueleto. Ele tenta um golpe, mas o demônio o bloqueia facilmente. Ele vai mais rápido e mais rápido, tentando golpear, mas sem sucesso. De repente, ele vê uma visão do demônio o esfaqueando no peito. Assim que a visão se dissipa, o demônio tenta esfaqueá-lo com sua espada. Haru desvia deste ataque, mas percebe que a visão mostrou o ataque antes de acontecer. Ele percebe que ganhou uma habilidade que o permite ver o futuro seguindo os movimentos erráticos do demônio, mas ele decide que tem que continuar atacando se quiser ter alguma chance de sobreviver a isso. Horas se passam e Haru está exausto, ainda não acertou um golpe. Por alguma razão, a percepção de que poderia perder esta luta o excita. Ele tenta atacar novamente, mas desaba, muito cansado para lutar. A batalha esgotou sua mana e HP. O demônio se aproxima dele, mas para, não aproveitando esta oportunidade óbvia para finalizá-lo. Haru fica surpreso. O demônio não o ataca, e ele não sente intenção assassina vinda dele. Haru pensa que isso é porque o demônio o subestima, pois ele é muito fraco. Ele fica com raiva, correndo em direção ao demônio que facilmente desvia de seu ataque e aponta sua espada para o pescoço de Haru. Haru pergunta por que ele não está tentando matá-lo, mas o demônio permanece em silêncio. Haru percebe que o demônio era duas entidades diferentes. A aura escura estava fazendo o esqueleto lutar contra sua vontade. Ele então usa seu cajado para lançar outro ataque, desta vez tenta absorver as energias escuras do esqueleto. Funciona, e Haru consegue absorvê-lo em seu bastão. O esqueleto larga sua espada e sua guarda instantaneamente. Haru pergunta se ele queria ser morto para se libertar do demônio. O esqueleto silencia, mas se rende a Haru. Enquanto Haru o observa, sem saber o que fazer, a aura escura em seu bastão começa a escapar. O MC percebe que ela está tentando se reconectar ao esqueleto, mas em vez de matá-lo, ele avança e o abraça. Ele lhe diz que sabe que é apenas um solitário como ele e entende sua dor. Isso repele a aura escura, mas ativa o feitiço de servidão que liga o esqueleto a Haru como seu mestre. Haru pergunta se ele está bravo por usar a habilidade por acidente, e o esqueleto balança a cabeça dizendo não. Haru aceita sua submissão e aperta sua mão. Ele usa a avaliação para verificar seus atributos, vendo que mudou e notando que seu nome era Angélica. Ele começa a entrar em pânico porque a representante de turma não ficará feliz por usar servidão numa garota, mas ele supõe que, como é um esqueleto, não seria notado. Eles tentam sair do andar e entrar em outro nível. Neste andar, ele vê uma escadaria que leva aos níveis mais altos. Antes que possam subir, o mestre do andar, um cavaleiro de nível 100, entra na sala, pronto para enfrentá-los. Haru percebe que não tem força para combatê-lo e se esforça para subir, quebrando o teto com magia da terra. Assim que ele faz isso, o teto desaba para expor os mestres do andar. 2 minotauros de nível 99, olhando para eles, saltam e atacam o cavaleiro, matando-o, mas eles sofrem muito dano durante a luta. Haru consegue finalizá-los facilmente, até mesmo saqueando suas joias. Ele percebe que Angélica o olha de forma julgadora, mas diz a ela para ir se ferrar porque uma vitória é uma vitória. O esqueleto olha para a armadura vazia do cavaleiro, e Haru pergunta se ela quer usá-la. E ela afirma, então ele a permite colocá-la. Inicialmente é muito pesada, quase derrubando seus ossos magros. No entanto, ela consegue usar magia para fazê-la se adequar, dando ao traje curvas mais femininas. Eles continuam sua fuga até o andar de cima. Haru sente um monstro, então ele usa avaliação para investigar. Lá, ele descobre que o mestre do andar é um Lick de nível 98.
Isso é muito ruim, porque só ataques divinos funcionam nesses seres. Os ataques físicos de Haru, não. Ele pensa em escapar explodindo o teto, mas ele se lembra de como isso lhe causou mais problemas antes e rapidamente descarta a ideia. Balik ataca primeiro, atirando um feixe de luz nele. Ele desvia antes de eliminá-lo com magia divina de sua madeira, algo que você deveria tentar com sua namorada. Eles chegam a um andar com um exército de mariposas gigantes de nível 97. Ele usa magia de fogo para criar uma bola de chamas que as atrai. Então ele expande o orbe, queimando todas elas. O próximo andar tem lagartas que ele derrota fácil, sem nem suar. Então outro andar com uma criatura-chefe cujo corpo é um bando de espadas. Haru a avalia, e para sua irritação, descobre que está no nível 100. Ele avança em seu ponto cego, mas fica chocado com a facilidade que o robô de espadas desvia seu golpe. Haru está confuso sobre como atacar, mas antes de descobrir uma maneira, uma das espadas menores que o monstro mantém por perto ataca Haru como se tivesse vida própria. Haru mal bloqueia o ataque, lutando para acompanhar. Ele lembra que tem um imperador da masmorra de nível 100 ao seu lado. Ele chama Angélica, que começa a coletar pontos de aura para assustar o robô. O robô, no entanto, decide ir aura por aura, mudando o estilo de ataque e brilhando em vermelho vivo. Contudo, Angélica não está aqui para brincar, então ela avança de cabeça e o corta absolutamente ao meio. Haru fica chocado por ela vencê-lo tão fácil, mesmo depois de ser enfraquecida. Ele agradece a sua sorte por ela ser sua aliada e não estar atrás dele. Enquanto isso, os colegas de Haru, os nerds e as garotas, estão sendo surrados por um ciclope gigante que encontraram. Eles estão tentando aguentar, mas sem Haru, eram bastante inúteis. Os nerds decidem usar mais de 10% de seus cérebros de uma vez, e elaboram um plano para evitar serem transformados em lasanha. Um deles, Kakazaki, salta sobre ele para distraí-lo enquanto os outros preparam uma explosão de energia. O Ciclope, com sua pequena proporção cérebro-crânio, morde a isca, afastando-o como um mosquito. Mas enquanto Kakazaki cai no chão, ele sorri percebendo que o plano funcionara. Uma das garotas, Oda, conseguiu carregar a explosão e atingir o Ciclope em seu único olho, nocauteando-o. A turma celebra a sobrevivência, mas a representante sabe que precisam encontrar Haru logo ou estarão perdidos. Enquanto isso, Haru e Angélica sobem os andares e a masmorra inteira começa a tremer com a debandada dos monstros. Um guarda postado fora da masmorra é alertado por ratos que correm por ele. Surpreso, ele se vira e, para seu horror, avista um grupo de monstros de lodo se aproximando rapidamente. Ele surta e foge como um covarde. O guarda retorna à cidade e alerta a guilda de aventureiros que a debandada de monstros começou. Para descobrir como pará-los, o mestre da guilda desenterra um documento antigo sobre a masmorra. O documento explica que a masmorra é viva e continua a se expandir. Sempre que atinge seu andar final, todos os monstros dela transbordam e debandam. A única forma de parar isso é matar o chefe no último andar. Eles se perguntam quem poderia fazer isso, e Miriel considera Haru um candidato, mas afasta o pensamento. Antes que pudessem concluir algo, a terra começa a tremer violentamente, indicando que os monstros estavam bem próximos. O mestre da guilda encerra a reunião e ordena que evacuem os civis enquanto se preparam para o ataque. De volta à masmorra, Haru e Angélica continuam subindo os andares. Eles encontram um grupo de grifos voando em um dos andares. Haru os mata alimentando-os com peixe envenenado, o que os faz cair mortos no chão. Enquanto isso, seus colegas continuam a procurá-lo até encontrarem uma enorme matilha de lobisomens. De volta à cidade, os aventureiros descansam após derrotar a primeira onda de monstros. Enquanto esperam pela próxima, um deles menciona que os estudantes ainda estavam nas masmorras. O mestre da guilda sugere que, embora os outros sejam inúteis, Haru talvez consiga derrotar o chefe do último andar. Eles decidem fazer Miriel ir às masmorras e informar Haru sobre este plano. Ela está assustada, mas o mestre da guilda envia um dos aventureiros para escoltá-la. Miriel ainda hesita. No entanto, a visão dos aventureiros feridos ao seu redor a convence a concordar. Na masmorra, Haru encontra um andar coberto de água e estranhos redemoinhos. Pior ainda, a água tem piranhas de nível 81 nadando. Haru sabe que precisa usar sua habilidade rápido se não quiser virar comida de peixe.
Ele usa magia para congelar água e assa os peixes no gelo. No entanto, enquanto ele e Angélica pulam pelo andar, são confrontados pelo chefe do nível. Ele os ataca com uma onda enorme, jogando Haru na água. Mas ele escapa criando uma prancha de surf com magia da terra e surfando para fora. Saltando no ar, ele bate seu cajado na cabeça do peixe, nocauteando-o. Eles continuam pelos andares, com Haru coletando itens especiais por algum motivo. Ele encontra um anel de peregrino que traz felicidade e protege contra o azar, uma pulseira abençoada de uso único e uma bola de necromancia. Quando ele sai do 76º andar, já havia coletado vários itens. Ele pensa em vendê-los por dinheiro, mas decide dar tudo a Angélica. Ela recusa, mas Haru insiste para que ela os aceite e encontre sua própria felicidade. Então ela concorda, e os poderes imediatamente começam a agir nela. Haru sai correndo para continuar sua exploração, sem notar que Angélica havia mudado. Ela remove seu capacete para revelar que não é mais um esqueleto, mas sim uma humana de verdade agora. Ela coloca o capacete de volta e persegue Haru. De volta ao 54º andar, os estudantes eliminam os lobisomens com sucesso, mas estão exaustos do esforço. Enquanto se preparam para continuar a busca por Haru, ouvem passos se aproximando. Eles pensam que estão sendo atacados por mais lobisomens, mas acaba sendo Miriel e o guarda. Quando contam a Miriel como se separaram de Haru, ela desaba completamente. A representante da turma a consola e garante que Haru encontrará o caminho de volta para eles. Enquanto isso, no 74º andar, Haru e Angélica encontram um lago que parece lava. Ele tenta atravessar, mas o calor intenso quase o transforma em bacon. Angélica o ampara e o faz descansar num canto. Enquanto pensa em como recuperar a energia, ele encontra um buraco na parede com ar fresco fluindo. Ele enfia a cabeça no buraco para se refrescar usando magia do vento. Enquanto geme de alívio, a brisa leva sua voz pelo buraco, que se conecta ao 54º andar. A representante ouve sua voz e, animada, chama seu nome pela abertura em seu andar. Haru percebe que era o buraco de onde caiu e pede uma corda para subir, mas eles não têm. Ele promete encontrá-los em breve, mas eles o informam sobre a debandada e como precisavam dele para derrotar o chefe final e salvar a cidade. Haru percebe que estão se referindo a Angélica e os informa que já a derrotou. A turma se pergunta como era possível os monstros continuarem a surgir se ele já os havia vencido. O guarda pergunta a Haru se ele realmente matou o chefe, pois a debandada não pararia a menos que o chefe da masmorra estivesse morto. Haru não o fez, pois já havia formado um forte laço com Angélica e não a mataria, apenas para salvar a cidade. Ele então lhes diz que não matou o chefe. O guarda insiste que a única forma de parar a debandada é a morte do chefe da masmorra. Mas Haru o ignora. Ele diz a Angélica que precisará da ajuda dela e anuncia aos colegas que encontrará uma maneira de deter a debandada. A representante da turma pergunta se ele tem um plano e Haru diz para ela não se preocupar. Ela acredita nele, o que choca Marielle. A representante defende Haru, lembrando à turma que ele nunca os decepcionou, mesmo quando toda a esperança parecia perdida. Haru ouve suas palavras e isso fortalece sua determinação, enquanto ele jura salvar os habitantes da cidade e Angélica, custe o que custar. Haru corre pelos andares restantes da masmorra, transformando os homens lagarto do 73º andar em sorvete e queimando os escorpiões do 72º andar com magia de fogo. No 70º andar, eles encontram um cão gigante de 2 cabeças. Haru arremessa uma poção mágica em seu rosto, bloqueando seu olfato e distraindo-o. Angélica aproveita essa distração e ataca, cortando o cão ao meio. Depois de derrubá-lo, Haru decide organizar os itens que coletou até agora dos monstros mortos. Angélica pede para ele descansar, mas ele explica que não pode parar nem por um segundo, pois os habitantes da cidade dependiam dele. Eles seguem para o 69º andar, que parece uma floresta. No caminho, encontram o chefe do andar, uma coruja hipnotizante. Haru está confiante de que os poderes da coruja não o afetarão devido às suas habilidades de anulação de magia. Infelizmente, ele está tão cansado que assim que a coruja pia, a habilidade falha em ativar e ele cai como um estudante universitário exausto. No momento seguinte, o idiota acorda sendo carregado por Angélica como um príncipe da Disney e ele agradece por salvá-lo novamente. Eles finalmente chegam ao 59º andar. Haru a agradece silenciosamente por tê-lo carregado até ali, mas rapidamente percebe que algo está errado. O andar inteiro começa a desmoronar sob seus pés.
Enquanto ele começa a avisá-la para ter cuidado, sente uma presença familiar acima. São seus colegas de classe. Eles foram completamente derrotados pela Esfinge, e agora estão totalmente à sua mercê. A representante da turma senta-se imóvel no centro da sala, exausta e incapaz de continuar a luta. A Esfinge a mira e se prepara para atacar. Antes que o golpe possa atingir, Haru salta para cima e aterrissa diretamente nas costas da Esfinge. Ele crava seu cajado nela, interrompendo a magia que sustenta sua imortalidade. Com sua invencibilidade quebrada, Angélica, que está logo atrás dele, executa a operação Sorriso de Crocodilo, separando a cabeça da Esfinge com um único golpe limpo. O resto da turma observa em silêncio atordoado antes de correr, visivelmente aliviados por Haru ter chegado a tempo. Enquanto se reúnem ao redor dele, perguntam sobre o cavaleiro blindado que lutava ao seu lado. Haru começa a explicar, mas o chão sob ele desaba sem aviso. Ele reage rápido e salta do buraco bem a tempo, minimizando o ocorrido ao dizer aos outros que adquiriu novas habilidades que lhe permitem sentir instabilidade estrutural. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, a próxima seção do chão cede sob ele novamente. Desta vez, ele é pego de surpresa. Ele começa a cair, mas a representante da turma corre para frente e agarra sua mão. Ela então o puxa de volta com a ajuda dos meninos. Sem tempo para se recuperar, a masmorra está se abrindo e monstros estão jorrando em direção à superfície. Haru diz ao grupo que tem um plano e que Angélica é a chave para deter a invasão. Mas antes que ele pudesse explicar mais, o guarda interrompe, avisando que precisam retornar à cidade imediatamente antes que seja tarde demais. Ele sugere usar um portal de teletransporte. Haru fica atordoado, pois não sabia que um portal sequer existia. O guarda esclarece que, como Haru estava subindo a masmorra de baixo, o portal estava trancado até agora. Haru e seus colegas conseguiram voltar à cidade pouco antes da Horda chegar. Mas nem isso impede que os números massivos continuem avançando. Os aventureiros que defendem a cidade estão em choque, vendo a Horda se aproximar de sua posição. Até o mestre da guilda está prestes a perder o controle da bexiga. A terra treme enquanto a Horda gigante se aproxima. Toda a esperança está perdida. Haru faz um sinal para Angélica e ela acena para ele. Ela saca sua espada, batendo-a no chão e criando uma poderosa corrente elétrica. Haru a observa maravilhado com seu poder. Essa corrente se expande rapidamente, cobrindo toda a área e transformando os monstros em pó. Quando os monstros desaparecem, Haru se aproxima e dá um soquinho em Angélica, enquanto os habitantes da cidade soltam um suspiro de alívio. Ninguém mais entende o que diabos acabou de acontecer. Para esclarecer a confusão, a representante da turma pergunta a Haru se aquele era o poder dele. Ele se gaba humildemente e lhes diz que na verdade é o poder dela. Um dos nerds descobre que ela é a imperatriz da masmorra, o que assusta os habitantes da cidade. Haru os acalma explicando como Angélica salvou sua vida várias vezes na masmorra. Os aventureiros acreditam nele, mas o nerd não se convence com sua explicação. Ele pergunta por que a debandada ainda aconteceu se ela era tão poderosa, até mais poderosa que os chefes dos andares. Haru o chama de sabichão, mas explica que depois que a colocou sob servidão, o nível dela diminuiu por algum motivo. Mesmo assim, ela ainda tem o poder de derrotar qualquer monstro instantaneamente. Embora ela só exibisse essa habilidade dentro da masmorra, ele imaginou que ela ainda seria capaz de fazê-lo se chegassem perto dos monstros em debandada lá fora. As garotas perguntam o que aconteceu com os monstros que viraram pó. Haru responde que Angélica apenas os enviou de volta para a masmorra para sempre, o que significava que a cidade estava segura. Eles voltam para a cidade e Haru dá uma grande festa convidando seus colegas de classe. Ele os informa que está distribuindo os itens raros que saqueou da masmorra em uma venda caótica. As garotas ficam selvagens e nocauteiam completamente os meninos, pegando tudo para si. Felizmente, Haru está preparado para isso e dá aos meninos itens que havia separado para eles. Todos recebem algo, o que deixa Haru feliz por poder facilitar suas vidas. No entanto, ele está preocupado com Angélica, que está parada no canto. Parece que ela é mais uma solitária que não consegue se encaixar. Haru está contando o dinheiro que ganhou vendendo os itens saqueados aos colegas quando a representante da turma entra na sala. Ele tenta esconder sua fortuna apressadamente, como um adolescente assistindo a um site proibido, mas ela não percebe, agradecendo-o por presentear a turma com os itens. Angélica entra e ela agradece também. Ela então pede para ele apresentá-la adequadamente a Angélica, o que ele faz, mas a representante fica curiosa sobre como ele conseguiu convencer um ser tão poderoso a gostar dele. Ela pergunta se ele usou o anel de feromônio, mas ele afirma que nunca o encontrou.
Ela percebe sua atitude suspeita e pergunta como ele conseguiu sem o anel. Haru, nervoso, diz a ela que acidentalmente usou servidão. Ela grita com ele por usar com habilidade e leva a Angélica para longe, para que ela possa se enturmar com as garotas. Haru se preocupa que os jovens de sua turma sejam muito agitados para Angélica lidar. Ele pensa que ela pode ser capaz de derrotar uma horda de monstros, mas nada era mais assustador do que um bando de adolescentes malucos. A representante da turma leva Angélica para o quarto das garotas, e elas começam a interrogá-la como se fosse Grok. Ela usa linguagem de sinais para dizer que é uma garota de 17 anos. Isso as deixa animadas, e elas começam a bombardeá-la com ainda mais perguntas. Angélica fica sobrecarregada rapidamente, mas a representante da turma a acalma e pede para ela ir com calma. As garotas então a levam para um banheiro bonito e elegante para ajudá-la a se limpar. Ao tirar sua armadura, elas ficam chocadas ao descobrir uma linda loira que poderia te levar aos 7 céus, contrastando com a descrição de esqueleto que Haru deu. Enquanto isso, Haru finalmente tem a chance de descansar após sua aventura na masmorra. Ele verifica suas estatísticas, notando que muitas delas aumentaram. Por causa disso, ele considera sua viagem às masmorras um sucesso, mesmo sem ter conseguido o anel de feromônio. Antes de dormir, ele reconhece que não poderia ter salvado a cidade sem Angélica. Na manhã seguinte, ele decide retornar à floresta. Ele encontra a representante da turma e Angélica tomando café da manhã na taverna e conta à representante seu plano. Ela concorda, desde que ele prometa voltar depois. Ele pensa em deixar Angélica para trás com os outros, mas se preocupa que ela possa ficar solitária. Então ele pergunta se ela quer ir, e ela afirma. No entanto, a representante da turma entra em pânico. Ela não quer que Haru descubra a verdade sobre Angélica ter um corpo. Ela o para e exige saber por que ele a está levando. Haru pergunta qual é o problema e reconhece que ela nem sabe se está protegendo Angélica ou apenas com ciúmes. Então ela os permite ir, mas faz Haru prometer tratar sua nova waifu direito. Eles chegam à floresta e Haru decide testar sua nova habilidade, Fase, que o torna extremamente rápido. Ele a ativa com sucesso, mas depois de correr por alguns metros, perde o equilíbrio e escorrega de um penhasco. Felizmente, ele consegue fazer uma aterrissagem segura. Enquanto isso, Angélica, que corre logo atrás dele, escorrega em alguns cogumelos e cai do penhasco. Haru consegue pegá-la, mas ela fica envergonhada. Eles chegam à sua caverna e ele pula imediatamente em sua jacuzzi para um banho. Enquanto desfruta da água morna lavando seu corpo de abacaxi, ele brinca que Angélica pode se juntar a ele, pensando que ela ainda era um esqueleto. Infelizmente para ele, sua habilidade de servidão torna seus comandos impossíveis de resistir, então ela se despe completamente. Ele fica chocado ao ver uma garota linda e seminua entrar em seu banheiro, mas rapidamente percebe que é Angélica. Ele a leva para seu quarto para conversar e descobre que ela ainda não consegue falar, pois foi um esqueleto por muito tempo. No entanto, ela usa linguagem de sinais para explicar o que aconteceu. Quando ela usou a armadura do cavaleiro, ela reproduziu sua carne perdida em seu esqueleto para que coubesse. A pulseira abençoada que ele lhe deu removeu a maldição que fazia a armadura grudar em sua pele, enquanto o orbe do necromante a reviveu. O anel do peregrino maximizou sua sorte e restaurou completamente sua vida. Como seus presentes a ressuscitaram praticamente, Haru deduz que ela está com ele para mostrar sua gratidão. Ele diz a ela que está livre para ir, pois não precisa mais agradecê-lo. No entanto, ela apenas o abraça mais forte e recusa em lágrimas. É então que ele entende que ela está apenas solitária. Então ele fala sem parar com ela a noite toda. Algum tempo se passa e ela fica confortável o suficiente para Haru convencê-la a treinar com ele. Ela concorda, mas o espanca o dia inteiro. No final de tudo, ele está tão surrado por Angélica que começa a considerar uma aposentadoria precoce. Após o treinamento, eles pescam alguns peixes para o jantar. Haru tem que cozinhar para os dois um grande ensopado de peixe, já que agora ele era claramente o capacho dela. Após a refeição, ela tenta mostrar gratidão dando-lhe uma massagem corporal completa, mas faz um trabalho muito ruim. Ele sentiu como se tivesse sido pisoteado por 1000 orcs, mas ele permanece em silêncio, não querendo fazê-la se sentir mal. Depois ele a leva para fora para observar as estrelas. Eles se sentam em um banco e ele percebe que ela está um pouco nervosa, sentada longe dele. Ele tenta fazê-la se sentir mais confortável acariciando sua cabeça, mas ela cora ainda mais e se afasta. Ela então tenta dizer obrigada, mas não consegue formar as palavras. Haru a informa para não se preocupar, pois ele percebe que ela está tentando. Ele então se oferece para levá-la de volta à cidade e ela concorda.
No dia seguinte, eles voltam, mas como o tempo está mesquinho, começa a chover forte. Haru pega a mão dela e corre. Eles chegam à cidade ainda de mãos dadas, e boom, explosão social de anime. As garotas cercam Angélica e os garotos atacam Haru. Os rapazes, sendo o bando de gremlins virgens que são, começam a zoá-lo por ter arranjado uma namorada. Haru, já cansado da energia falida deles, os afasta. Angélica se aproxima e tenta falar. É uma luta, mas ela tenta. Haru diz a ela que está tudo bem. Enquanto ele se vira para sair, ela o chama. Ele para, chocado. Então ela o agradece e volta para as garotas. Haru fica ali, sorrindo como um pai orgulhoso. Ele percebe que, embora sejam todos amigos, cada um está travando suas próprias batalhas. E com isso, este aspirante a monge indesejado se afasta com paz no coração e, provavelmente, dor nas costas por ter sido espancado por sua própria waifu. Obrigado por assistir até o fim. Você é uma lenda absoluta. Para despistar os fãs falsos, escreva Anjo do Inferno nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Além disso, diga-nos seu anime favorito abaixo. Podemos apenas zoar, quero dizer, recapitular no próximo. Até a próxima, mantenha-se incrível, mantenha-se Ana Geek.